Olá, como vai? Tudo bom? Meu nome é Jorge Sampaio, do canal Consumidor Inteligente, e é com muito prazer que eu estou aqui novamente para apresentar soluções de consumo acerca dos seus direitos que você tem como consumidor, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre garantia de serviços. Basicamente, nós vamos falar sobre passos que você deve tomar para não cair numa armadilha, né? Digamos assim, para não ter dor de cabeça na hora de contratar um serviço, na hora de você chamar um profissional, na hora de você ir até um profissional para poder executar um determinado serviço para você, né? Faça isso e fique respaldado na hora de contratar qualquer serviço, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, diante de muitos problemas, né, muita reclamação que a gente tem visto, muitas pessoas reclamam de fornecedores que infelizmente não prestam um bom serviço, que infelizmente enganam o consumidor. Logicamente eu não estou generalizando, eu estou falando de alguns profissionais em meio à praça, em determinada praça, determinado local, né? Tem profissional que infelizmente engana o consumidor, né? Não dá os direitos devidos ao mesmo e, no caso, não esclarece, E durante esse vídeo a gente vai pontuar algumas coisas, né? Você deve ter visto aí muitas reportagens na televisão, né? Acerca de serviços que foram contratados, como buffet de casamento, por exemplo. Existe aí uma reportagem na TV de um buffet de casamento que foi contratado, anos sendo programado pelos noivos, né? E chegou no dia do casamento, cadê o buffet? Infelizmente, eles passaram vergonha nesse dia. E isso é só um exemplo, né? Na hora que você, por exemplo, for chamar alguém para pintar a sua casa, você tem aqui uma ideia que eu vou explanar para você de tudo que você precisa saber, assim, básico. Do básico que você precisa saber para você reduzir aí praticamente zero uma dor de cabeça futura. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que pesquisar a empresa que você está contratando. Faça pesquisas, tá, com outros clientes, chame outras pessoas, procure no Google, né, acerca da reputação dessa empresa, se tem endereço físico, uma loja, algum lugar que você possa, né, se basear acerca dos serviços daquela empresa. Telefone, é importante você pesquisar se tem telefone, um canal de contato, né? Consultar na Receita Federal também, no site da Receita Federal, como que está o CNPJ, se for uma empresa que você estiver contratando, como que está o CNPJ dessa empresa, está ativo? Lá aparece o endereço, aparece tudo direitinho, bate com o que você quer fazer, o tipo de serviço que a empresa menciona lá, né, que a empresa foi cadastrada, bate com o serviço que ela quer te oferecer, tudo isso, tá bom? Eu já quero, antes de informar, antes de passar o segundo passo que você deve tomar, quero te pedir que dê o seu like, né? Esse canal ainda está começando, é um canal ainda muito jovem, né? Muito no início, e eu até venho te pedindo desculpas, né, pelos erros que eu venho cometendo, que eu nunca gravei vídeo, mas como eu falei lá no vídeo anterior, eu estou cansado de ver consumidores sendo enganados. Eu estou cansado de ver gente na minha frente ser ludibriada, né? Ser passado para trás. Estou cansado de ir no mercado ver coisas sem preço,
sem informação suficiente para o consumidor, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, né, de 1990. E eu quero te pedir desse like para que esse trabalho se torne relevante, alcance mais pessoas, para que muito mais pessoas possam conhecer dos direitos. E, se possível, se inscreva para me ajudar, para que eu possa confeccionar mais vídeos acerca dos direitos do consumidor, tá bom? Então, continuando, meus queridos, verificação de referência. Como eu falei no primeiro quesito, referência é o primordial, a base que você precisa ter para poder contratar o serviço. Não adianta eu contratar o serviço de uma pessoa, de uma empresa, que eu não sei como é que é, se eu não sei como é que é feito, se eu não contratei, se eu não consultei, melhor dizendo, outros clientes que já fizeram, se eu não fui no local para ver se tem alguma reclamação, se eu não pesquisei. Então, é importante pesquisar com outros clientes. Se é alguém que foi te indicar, que você recebeu indicação, pergunta para essa pessoa como que é realmente o serviço dele, se ele, desse fornecedor, se ele bate com o que foi oferecido, se é de qualidade, né? E outra coisa importante pontuar é a qualidade e a confiabilidade. Não adianta ser bom serviço e não ser confiável. O fornecedor ele tem que te passar segurança, ele tem que te passar confiabilidade. O que é isso? É cumprir com os prazos, cumprir com a promessa que foi feita, né? Com a promessa principal, que é o prazo de entrega. Começar num determinado dia e terminar no dia que foi prometido. Obviamente pode acontecer intercorrências e tudo mais, mas que não fuja muito daquele prazo que ele deu, tá? Quarto ponto, ou melhor dizendo, terceiro ponto, queridos, é um ponto importantíssimo também. Contrato por escrito, tá? É importante você solicitar algo por escrito, tá? Preferência que seja timbrado, se for uma empresa, que seja timbrado com o papel da empresa. E o que tem que ter? O que tem que ter nesse contrato? Informações básicas, né? Acerca de que guarde todas as duas partes de qualquer disse-me-disse. Por exemplo, eu disse que ia te entregar tal dia, mas acabou entregando no dia tal. Eu disse que o preço é tal, mas acabou sendo o preço tal. Foi R$10 por dia, né? Mas acabou sendo 20 por dia. Então, para evitar coisas de boca, a melhor coisa é colocar no papel, principalmente um orçamento. Todo serviço tem que ter orçamento. Todo serviço precisa ter lá por escrito, discriminado, quanto vai custar o serviço, e se tiver peças, quanto vai custar cada peça, né? E não adianta depois o fornecedor querer vir diante de você, depois que executou o serviço, ou enquanto estiver executando o serviço, e mudar o valor que estava no orçamento. Não é razoável fazer isso. Por quê? Porque você já aceitou e contratou o valor que já estava escrito. Por isso que é importante. Caso ocorra alguma alteração de valor, o consumidor tem que estar ciente do que foi e e se ele concorda ou não. Então, esse termo precisa estar expresso por escrito, para não ter problema para ambas as partes, tá? Quinto ponto, reclamação. Porque problemas podem acontecer, né? De repente aconteceu uma intercorrência durante um serviço. Por exemplo, se eu pedir alguém para lavar um sofá na minha casa e esse sofá manchou, eu tenho que ter um canal, eu
tenho que ter um lugar para reclamar, eu tenho que ir a algum lugar para reclamar ou ligar para algum lugar e que essa empresa me atenda, ou esse profissional, pessoa física, me atenda, né? Então se certifique antes de contratar um serviço, se certifique de que existe um canal para você reclamar. Existe alguém que você possa chegar e não um robô, e não um cadastrozinho que não vai chegar em lugar nenhum, mas que se for necessário preencher um cadastro, que esse cadastro vá a alguém que vai ler, alguém que vai tratar da sua solicitação e principalmente que vai te atender, tá bom? Então, a reclamação, você tem que ter uma segurança de reclamação, ou seja, você tem que saber que quando você, antes de contratar, você já sabe, se eu precisar eu posso ir no endereço tal, se eu tiver algum problema ou se eu quiser tirar alguma dúvida, eu posso ligar para o número tal, posso mandar um e-mail, que esse e-mail seja respondido, né? E por aí vai. Mas a forma com que a empresa vai tratar o problema é que vai fazer toda a diferença. Obviamente, como eu falei, problemas podem acontecer, né? Intercorrências podem acontecer, mas a forma que eu vou tratar esses problemas, essas intercorrências, é que vai fidelizar o meu cliente. Como fornecedor agora falando, eu posso dizer para você que a maioria dos clientes que se fidelizam, a maioria dos clientes que se tornam clientes que têm segurança de comprar comigo, são os clientes que já reclamaram e que tiveram seus problemas resolvidos. Mas por quê? Porque o cliente sabe que problema acontece, que dificuldade na empresa pode acontecer, mas se ele tem rapidamente a solução, ele vai se tornar fiel àquela marca, àquela empresa, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu quero aqui citar 2 artigos para vocês. Acerca das garantias, o artigo 24 diz assim, do Código de Defesa do Consumidor: a garantia legal do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Tá? Então, se o fornecedor não colocou por escrito que a garantia é de 90 dias, não tem problema. A garantia continua sendo devida ao fornecedor. Qual é a garantia? A garantia legal é de 90 dias para produtos e serviços. Tá? Então, não adianta o fornecedor colocar condições. Por exemplo, falando de um produto, por exemplo, se eu estou fazendo a compra de um carro, o fornecedor me disser, olha, garantia total, mas só de câmbio e motor. Isso aí, conforme o Código de Defesa do Consumidor, é ilegal. Não está correto. Se você compra um produto, seja usado ou novo, e a pessoa que está te vendendo faz daquele o seu negócio, ela tem que oferecer garantia total. Não é só, nesse caso, o exemplo que a gente está citando, não é só motor e câmbio. É o carro completo, tá? E agora eu vou citar o artigo 31. O artigo 31 diz assim: a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança do consumidor, tá? Então, quando eu falo acerca do artigo 31, eu quero dizer o seguinte, que o artigo 31 dispõe o resumo de tudo aquilo que a gente falou. Tem que estar tudo às claras, né? O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor diz que tem que estar tudo às claras. Antes de contratar o serviço, faça essa pesquisa, faça essa verificação. Aí você vai investigar a empresa, você vai investigar como que está a reputação da empresa no mercado, tá bom? De antemão já te agradeço. Não esqueça
de dar o seu like, não esqueça de se inscrever. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.